Moleque da Mercosul. É louco ali, vai lá. Fui. Boteco da Mercosul. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos mais uma sexta-feira aqui no Boteco da Mercosul, edição especial, porque nós estamos fechando, né, Giovanni? Isso aí, estamos encerrando, né, essa primeira temporada. Isso, a primeira temporada, e não podia ser com uma pessoa diferente, né? O professor da rádio aí. Quem que tá com a gente hoje? Estamos com o Adalto. Rapaz, eu tenho até vergonha de entrevistar um cara que nem esse aqui, porque ele é o cara raiz, né? Ele é o radialista raiz, ele que abriu espaço para isso que a gente está fazendo hoje em dia. É verdade. Seja bem-vindo, Adalto. Esse é o Boteco da Mercosul. Bem-vindo. Prazer, mais uma vez, estar aqui em contato com a Mercosul. Eu comentei na última vez que nós conversamos, uma entrevista, de que na Mercosul eu sempre me senti em casa. Porque quando a família Vendrusco, ela era proprietária da rádio, eu trabalhei muitos anos ali, desde a época da Siriema. Então tem uma história maravilhosa. Ou seja, você começou... Vamos só entender um pouquinho. Você... A primeira rádio que você trabalhou foi a Mercosul ou não? Não. A primeira rádio que eu trabalhei foi em Terra Roxa, Rádio Fronteira. Quantos anos tinha? 13 anos. Mas como que você parou aí? O que acontecia? Eu era um moleque que ficava muito na rua, só jogando bola, e meu pai pedia para o gerente da rádio, que na época era o Valdomiro Sobrinho, que hoje é prefeito de Mundo Novo. Meu pai falava: Valdomiro, você tem que levar esse moleque para a rádio, eu preciso arrumar um serviço para ele, ele só fica na rua. E foram vários convites, eu não queria... Com 13 anos queria só brincar. Vamos ver. E aí, de tanto o Valdomiro me chamava, falou: vou lá. Pelo menos dar uma satisfação. Quando eu cheguei na rádio, cara, aquilo eu vi que era pra mim. Os locutores, naquela época existia o aquário, né, onde os locutores ficavam, aquele assédio todo, e aquilo, eu me interessei muito por aquilo, eu quero isso pra mim. Foi aí que eu comecei a trabalhar, na época era como sonoplasta, não era nem DJ, né? Sonoplasta. Eles chamavam de sonoplasta. Foi aí que eu comecei na Rádio Fronteira com 13 anos de idade. E aí você, mas desse dia até, nunca mais parou? Aí começou a tua carreira? Nunca mais parei. Mas eu era o quê? Eu era um sonoplasta. E só tinha locutores famosos, eu aprendi com muita gente boa. Os caras eram muito bons, eram feras do rádio na época. Era a melhor rádio da região na época. E eu fazia sonoplastia de 6 horas à meia-noite. Num desses dias, um locutor famoso, Toninho Mazei, nunca me esqueço esse nome, ele adoeceu. Aí o Valdomiro me ligou e falou: Adalto, o Mazei tá doente e tal, e você vai ficar aí só tocando música. Mas eu tava sozinho na rádio. Aí eu comecei, você falou: não vou deixar passar barato. Eu comecei a falar a hora certa, a dar uns alôs. Sem ninguém te falar nada. Você ninguém falar nada. Tomou a iniciativa. Oferecer músicas. Olha só. Quando na segunda-feira, isso era no sábado, segunda-feira eu cheguei na rádio, o Valdomiro me chamou na sala dele, falou: Adalto, faz favor, você é da minha sala, faz isso. Me ferrei. E começou a falar duro comigo, falou: eu não falei pra você que era só pra tocar música? Falou, mas aconteceu. Falou: então a partir de agora eu achei que eu seria despedido da rádio. Falou: a partir de agora você tem um programa na rádio. Aí começou. Isso com 13 anos de idade, né? Por isso que eu sempre... Meu sobrinho que é um ícone também. O Valdomiro é meu, eu sempre costumo chamá-lo de padrinho. Ele me ensinou tudo no rádio, foi ele que me iniciou no rádio. Na Rádio Fronteira, em 1985. Olha só. Se você contar hoje de comunicação, vamos fazer contas. 35. Não mais, 37? 37. Eu nasci em 81 e tenho 41 anos. 85 é o ano que eu nasci, então 37. 37 anos. São 37 anos de comunicação. Olha só. Valdomiro Sobrinho, meu padrinho. Isso, o Valdomiro já estava ele colado já era fera no rádio. Ele sempre foi um grande comunicador. Aqui em Guaíra você tem 3 nomes assim que você fala e que são referência: Valdomiro Sobrinho, Adalto Júnior e Barbosa. 3 nomes aqui que dessa... Quando eu comecei no rádio, o Barbosa já estava. Você vê como é que faz? O Barbosa também tem muito tempo de rádio. E como que você conheceu a Mercosul? Como que você entrou na Mercosul? Aí tem uma história.
Quando eu comecei a fazer programa na Rádio Fronteira, em Terra Roxa, eu conheci o Marcel Fernando, que era de lá, e veio trabalhar na Rádio Guaíra. Mas você já tinha quantos anos, mais ou menos? 2000... Aí eu já estava com 16 anos, mais ou menos. 16 anos. Daí aconteceu um teste para locutores aqui na Rádio Guaíra, na época, em 1986. Isso foi. E eram filas de pessoas fazendo teste, eram vários locutores de fora, e as rádios eram famosas na época. Eu, através do Marcel Fernando, eu entrei nessa fila. Sem ter experiência, pouquíssima experiência. Eu fui o único que passei no teste. Olha só, era para isso já. Eu acredito muito em destino. Eu acho que o meu destino era fazer rádio, fazer comunicação, entendeu? Eu passei tão bem no teste que eu já fui colocado, já fui contratado para fazer jornalismo com o Alfredo Soares na época. Não, irmão do Alfredo, Soares Neto. Era um jornal de ponta, ao meio-dia, top de linha, com a maior audiência que existia na região, e eu entrei justamente já para fazer esse jornal com o fera do rádio. Só que aí eu tive problemas, que era muita responsabilidade, aí eu começava a ficar nervoso e eu errava no ar. Eu errava também, muito. 16 anos, já entra no melhor jornal da cidade. Soares Neto também é uma lenda também. Uma lenda do rádio. E aí o próprio Soares Neto me falou, Dalton, vamos fazer o seguinte, você está muito nervoso, você vai acabar se queimando. Sai do jornal e começa a fazer um programa noturno. Aí eu saí do jornal para não me queimar, comecei a fazer um programa noturno chamado By Night. Ali eu comecei a pegar a experiência. Mas eu era muito fução, cara. Onde estava um locutor gravando, eu estava olhando, vendo dicção de voz, olhando tudo, até como o cara escrevia, tudo. Aí eu fui aprendendo. Aí eu passei por muitos caras feras do rádio. E ali eu fui aprendendo. Mas essa voz que você tem hoje, você já tinha naquela época ou você foi trabalhando ela para que chegasse nesse tom, nesse timbre? Ela foi se transformando normalmente. Eu até acho que não tem um vozeirão, porque antigamente, quando eu comecei, os locutores que tinham voz graves eram os principais. E antigamente no rádio se valorizava muito a voz, o que não é hoje. Eu não tenho vozeirão, mas quando menina a voz era mais aguda, mais voz de jovem, né? Mas hoje, por exemplo, não é a voz que manda no rádio, é a comunicação. É você se comunicar bem. Mudou bastante, né? Antigamente era o vozeirão, hoje não. Hoje é mais você se comunicar. E eu me comunicava muito bem com o ouvinte me adorava, né? E isso é que foi me valorizando no rádio. E o que você, assim, na época, assim, para hoje, claro que mudou muita coisa, a questão da tecnologia, computador. Antigamente era tudo na mão, para conseguir música era mais difícil e tal. Mas assim, na época, não comparando com hoje, qual era a maior dificuldade que vocês dentro da rádio tinham? Eu acho que a maior dificuldade, e que a gente sentia isso, porque na época não era tudo digital. Você ia soltar um comercial, você pegava um cartucho desse tamanho, uma prateleira que tinha lá, ia tirando os comerciais, e aquilo fazia muito barulho. Então você estava fazendo locução, soltando os comerciais, aquilo estralando, fazendo barulho, aquilo a gente achava muito feio, né? Aí depois apareceram os MDs, depois veio o CD, aí porque a gente trabalhava com aqueles bolachão, né? Trabalhava antigamente com os discos. E às vezes você estava aqui fazendo locução e o ouvinte te pediu uma música e a discoteca estava lá atrás. E se o disco não estava, você pegava e saía correndo pra ir lá, achar o disco, pegar o disco, colocar no prato, acertar a música, o ponto da música. Então era muito mais difícil. Mas hoje fazer rádio tá uma maravilha. Tá fácil. Hoje você trabalha uma vinheta, você fazendo locução aqui, você trabalha uma vinhetinha aqui que você quer, você encaixa melhor ela. Não, hoje uma pessoa consegue fazer girar ali, antes de 3, 4 para fazer. Para mim, para eu fazer programa na época, tinha um técnico, que é o trabalho que eu fazia, que era o sonoplasta, e também tinha um discotecário. Ficava ali do lado, música tá! Aí o cara corria lá e ia na buscar. Mas era fantástico. Era fantástico. Eu me apaixonei pelo rádio. Eu acho que eu nasci pra isso. As pessoas se apaixonavam pelas vozes, né? Elas queriam saber, elas imaginavam tudo só de estar. Eu lembro que eu ligava na rádio, na 98, lá em Curitiba, aí você
quando se conseguia falar com o locutor, você ficava se achando, né? Pô, falei com o locutor da 98. Tem os programas aqui em Guaíra, tinha, a gente tá tentando resgatar isso. Tinha o programa de Love Songs. Sim. À noite. O pessoal ligava e deixava telefone. Quero conhecer pessoas de 25 a 40 anos. Esse estilo de programa eu fazia quando eu fazia o By Night, lá na fronteira em Terra Roxa. Que era pessoas comunicadas, dizendo, eu tenho 17 anos, quero uma namorada. Tinha muito isso no rádio. Hoje já não tem mais, né? Não tem mais, porque eu acho que foi perdendo essa cultura. Tem o Facebook hoje, tem os WhatsApp, Antigamente as pessoas ligavam pro rádio para pedir a música e até falavam pro locutor, não fala em cima da música que eu vou gravar. Elas faziam seleções de música ligando pro locutor. Hoje você quer ouvir uma música, você pega o celular e... Exatamente. Então foi perdendo essa cultura, essa paixão do ouvinte pelo rádio. Eu acho que hoje está assim. Você tem uma ideia com relação a vozes? Uma vez, na época eu fumava, eu anunciei uma música grande e fui na porta da rádio fumar. Chegou uma senhorinha e falou, eu quero conhecer o Adalton Júnior. E aí eu, pois não. Falei, a senhora estava falando com ele. E ela olhou para mim, e quando ela ouvia a voz no rádio, ela imaginava um cara alto, forte, um homão, né? E ela olhou, para de mentir para mim, moleque. Falou desse jeito. Eu falei, não, mas eu, senhora, eu sou o Adalton Júnior. Ela não acreditou. Porque a imagem que ela colocava do Adalton Júnior, por causa da voz, que era um homem grande, forte, bonito. Ela saiu dali, eu entrei no estúdio morrendo de risada, ela não acreditou. Ela foi embora e me chamou, você tá mentindo, moleque, eu vou embora, depois eu passo aí na rádio. Ela não acreditou. Mas você, assim, você, nesses anos, você tá algum tempo fora da rádio já, né? Eu parei com rádio em 2003. Você vê que a rádio talvez tenha perdido espaço para outras mídias, está perdendo essa magia, ou já está retomando? E como que você vê o futuro da rádio hoje em dia? Eu acho que a rádio perdeu a magia, não perdeu a magia, ela ainda é uma grande comunicadora, mas ela perdeu para a própria rede social. O que eu admiro no novo trabalho que vocês estão fazendo é unir o rádio à rede social, às redes, ao Facebook, ao Instagram, levar o rádio para esse novo ambiente que tomou muita audiência do rádio. Então as pessoas estão ligadas no celular, não estão ligadas em rádio. Então vocês criaram aí o Boteco da Mercosul. Eu achei uma ideia interessante. Vocês estão levando o rádio, a Mercosul, para a rede social. É a grande sacada. Porque se ficar só no rádio, não vai, né? Não vai. A gente tem que estar se adaptando e se adequando às novas tendências, né? Porque assim, que eu estava falando, antigamente estavam aqueles discão assim, hoje não, depois veio os disquetes, MD, vai vir o pendrive, hoje nem pendrive mais. Então não se usa mais pendrive. Esse dia eu pedi para uma pessoa, que a gente é da antiga, né? Falou, grava um pendrive. O cara falou, o quê? Você ainda está no pendrive, você não conhece o Spotify? Vamos colocar essa coisa de 2 anos? Eu não conhecia. E a garotada já estava no Spotify. E antigamente as crianças, as senhoras idosas, eles ficavam disputando linhas para falar no rádio, para falar aquilo que hoje o jovem já fala em Spotify. Quando eu fui conhecer o Spotify, todos os jovens já conheciam. Que é uma baita de uma ferramenta, né? E que tira aquele glamour do rádio. E qual foi a coisa assim mais, digamos assim, inusitada, algo assim que você passou na rádio, com a rádio? Porque você... Eu sei que no período que você teve dos anais da Mercosul, eu sei que vocês faziam eventos, shows, se apresentava a show, várias coisas, né? Qual foi a coisa mais inusitada você como locutor à frente de um programa da rádio, como famoso da rádio na época, passou? Cara, na época, quando a gente fazia rádio 90, o radialista era tratado como um verdadeiro artista. É um fato que eu não esqueço. Porque uma vez eu estava saindo da rádio e eu estava mudando da Rádio Guaíra, e tinha assinado um contrato com a Siriema, que hoje é a Mercosul. E nisso fizeram um grupo de ouvintes, apareceram na frente da rádio com cartaz, não vai, não sei. Porque na verdade, naquela época o AM era mais ouvido. Hoje é o contrário. Hoje até o AM está se transformando em FM.
Eu estava saindo por FM. E foi na hora que as pessoas chegaram com cartazes, não vai embora, fica na rádio e tal. E foi a primeira vez que uma pessoa me pediu um autógrafo. Foi uma coisa que me marcou muito, porque eu não me sentia como um artista. Tanto que a pessoa pediu um autógrafo, eu peguei o papel na mão e a caneta, eu não sabia nem o que escrever. Acho que para mim foi uma coisa inusitada. E a partir de então, eu comecei a capitalizar melhor isso. Falei, opa, coisa mais séria do que Nós estamos em evidência. porque às vezes você pensa, quando você no ambiente, vamos colocar Guaíra, 32 mil pessoas, quando não tem ninguém ouvindo, tem 5 mil pessoas. Então a partir de então, eu sempre levei muito a sério o microfone, a comunicação, a rádio, porque tem gente que está te ouvindo e acredita em você. Quando você me ofereceu hoje, por exemplo, uma cerveja, eu nunca misturei álcool com microfone. Eu levo tão a sério, que se eu tiver com o microfone na mão, a situação já muda. Então acho que essa foi uma coisa inusitada. Teve várias outras, teve esse caso dessa senhorinha. Várias situações que a gente passa no rádio. Por exemplo, uma vez eu fui entrevistar, eu era garoto, cara, 14 anos de idade. E tava chegando aqui, o cara era o bambambam da Eletrosul. Quando a Eletrosul foi instalada aqui para a construção da ponte, que depois não aconteceu. E eu já era um cara com audiência, mas também era repórter. E eu fui convocado, na época eles colocavam as escalas no quadro, o Adalto vai fazer isso, o Barbosa vai fazer aquilo, o Alfredo aquilo, e eu estava escalado para entrevistar esse chefão da Eletrosul. Aquilo eu tremia, de medo, sem experiência nenhuma. E naquele dia, para tentar fazer a coisa melhor, foi num jantar, acho que foi na ABB, se não me engano, quando chegou lá cheio de repórteres, entrevistando o cara, e eu queria fazer uma em especial com ele ao vivo, e naquela época era feito por telefone fixo. Olha só. Imagina. O telefone de discar e você sentava o cara ao lado e fazia ao vivo. Só que eu quis me adiantar, escrevi as perguntas que eu iria fazer para esse cara. Entreguei na mão dele. Ele pegou o papel, rasgou na minha frente e falou: você está pensando que eu sou o quê? Que eu não vou saber responder as perguntas? Porque ele acabou comigo. Imagine. E eu com 14 anos de idade, aquilo eu fazia a entrevista tremendo, mas é uma coisa que marca. Naquela época, se eu não tivesse uma cabeça e se o meu destino não fosse a área de comunicação, eu teria desistido. Eu terminei a entrevista, fui embora chorando. Imagina. Ela rasgou, ele me chamou de reportinho. Reportinho, você acha que eu não vou saber responder? Você vê o que é. E a pessoa mais famosa que você entrevistou? Entrevistei famosos cantores. Mas assim, aquele que você olhou assim e falou assim, puta, eu gosto desse cara, pra mim é uma realidade tendo ele aqui e tal. Todos os cantores que cantaram aqui em Guaíra, eu tive contato com eles. Mas vou contar dois que me marcou. Quando o Chitãozinho Chororó veio pra cá, eu também fui escalado para entrevistar, porque eu entrevistava ele. Eu era muito atento, dinâmico e tal. Fazia perguntas que às vezes as pessoas não tinham coragem de fazer. Essa pergunta é que eu gostava. Eu queria sair na frente. E aí eu fui escalado para entrevistar o Chitãozinho Chororó. Eu cheguei no Deville, a dupla estava almoçando. E aí eu cheguei, eu sempre fui entrando, repórter você tem que entrar, né? Eu sou o Adalto Júnior, da Rádio Época, da Rádio Guaíra. Eu vim entrevistá-lo e o Chitãozinho, brincalhão, Chitãozinho não, Chororó. Chamou o garçom. Eu achei que ele ia falar que eu estava incomodando. O que ele fez? Ele chamou o garçom, pediu uma bandeja. Naquela época a gente entrevistava com um gravadorzão desse tamanho, de tecla ainda, né? Ele pediu o gravador, colocou em cima da bandeja, entregou pro garçom, falou: Adalto, vamos primeiro almoçar, depois a gente faz a entrevista. É uma coisa que marca, cara. Assim como teve, por exemplo, o Raça Negra. Eu tinha mania de ficar em contato com os hotéis e fazer amizade em hotéis, nos grandes hotéis de Guaíra, principalmente o Deville, para ter lá um garçom para os caras chegaram. Para mim pegar a motinha da rádio ou o carro da rádio para chegar e fazer a primeira entrevista. Sempre fiz isso. E é uma coisa no estado, eu não iria contar, mas aquele locutor do Raça Negra, ele não quis me dar entrevista na época. Eu cheguei no hotel, eu seria o primeiro a entrevistá-lo,
A banda tava no hall do hotel, falou, não, Dalton, pode subir, vamos estar lá. E ele tava bêbado, acho que até nem melhor contar isso aqui, mas ele bateu a porta na minha cara e não mandou entrevista. É mesmo? Então existem situações, e não é porque de repente o Chitãozinho, o Chororó seja melhor que hoje eu não lembro o cantor da Raça Negra, porque às vezes o artista não está no seu dia. Então, um ser humano como nós. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. E naquele dia não. E você acha que vai muito do repórter, do locutor ali, na hora da entrevista, ter a sensibilidade de sentir? Porque eu vejo assim, tem muito repórter, você que trabalha tanto na parte de locução, de jornalismo, que eu sei que você é fera nisso, mas tem muito jornalista que parece que o cara vai pra atacar de propósito, pega o cara na pior situação, ou seja, ele quer o furo da notícia. Então ele chega lá, o Adalto tá lá, acabou de falecer a sogra dele, não sei se vai estar feliz ou triste, mas estava lá, ou teve um problema, alguma coisa está acontecendo, o cara não está bem, o cara já chega com tudo que está com essa cara. Você está bêbado? Você pô, os caras também não tem o tato, né? Existe. Porque, olha, é carnificina, né? É o repórter que gosta de fazer polêmica, coisa que eu nunca gostei. Por exemplo, da maneira que esse menino do Raça Negra me tratou, o que ele poderia fazer? Adalto? Não tô legal, te dar uma entrevista agora, não tô bem, desculpa. Ele bateu a porta. Ele foi. E aí. Como é que você desceu? Eu era o primeiro repórter no hotel. Aí começaram a chegar os repórteres, Difusora, Fronteira, todas as rádios da região. E aí, ele falou, ele fez isso. Quase quebrou meu nariz na porta. Aí o que a imprensa aconteceu? A imprensa, até por ser favorável a um repórter, alguém da comunicação, eles se malharam o cara o tempo todo. E o show do cara não foi bom. Mas já acontece, o ser humano não está bem. Mas nesse tempo todo você começou em 85? 85. Nesse tempo todo que você tem de comunicação, vamos dizer assim, você teve alguma censura, você sempre trabalhou livre? Como que foram teus chefes, Eu nunca fui censurado pelos chefes. O maior problema do rádio naquela época, não sei se isso ainda existe, o rádio é dependente de um órgão público, do comércio. E teve uma época que eu parti para a área policial. Eu, como repórter policial, eu ia na veia. Quero saber por que matou, qual arma usou. Aqui em Guaíra? Aqui em Guaíra. E você não tinha medo da fronteira aí, dos caras? Tinha medo, mas eu queria fazer bem feito. Porque hoje você vê muitas pessoas falar de um crime, mas não falar por que o crime aconteceu, por que aquele cara foi lá e matou. E o repórter coloca como que justificou aquela coisa. A pessoa fala, fulano matou tal, nome tal, mas não conta a história, não vê o final da história, o julgamento. O cara fala o que ele escutou, não vai lá no Caracu para investigar, né? E eu ia, e eu arrumei confusões aqui muito com a própria polícia. Aí veio a censura. E os comandantes da Polícia Militar da época me proibiram. Uma represária. Foram do chefe do governo primeiro, que era o maior cachê do rádio. Chegou no chefe e falou, Dalton, para de falar sobre isso. Senão cortamos a verba. Senão eu tava na rua. Por isso, e aí teve uma época que eu acompanhei um crime, foi um latrocínio, e esse cara saiu da cadeira e saiu para me matar. Uma vez. Num baile aqui, ele tentou me esfaquear, lembrando de uma matéria que eu tinha feito. Olha só aí. Tal. Nesse dia eu disse pra mim mesmo, nunca mais faço policial. Mas qual que é? Eu ia, cara. Esse cara, ele assassinou uma mulher para fazer um assalto aqui em Guaíra. E ele cumpriu a pena, saiu da cadeia e nem lembrava mais. Mas quem dele foi atrás de você no baile? Ele foi num baile e me encontrou e falou, ó, com a faca na mão. Inclusive o cara que me salvou dessa situação, parece brincadeira, foi o Márcio, que é dono desse baile. Ah, é? Pode perguntar pro Márcio. É o dono aqui do cartório, que me defendeu e me tirou de uma facada. Dali, nunca mais quis fazer um caderno policial. Porque para se fazer caderno policial tem que fazer bem feito. Cara, policial e política.
presencial. E política é o dedo na ferida, né? Que vai incomodar Mas e bastante fora gente. esse, você recebeu ameaça, alguma coisa? Já, policiais. Eu tive uma briga muito forte aqui com os sargentos da polícia, que eu não quero citar o nome. Não precisa citar. Mas eram as represálias, era a censura. Porque a rádio, para ela fazer uma coisa independente, uma cidade pequena fica difícil. Ainda mais fronteira, né? Ainda mais na fronteira. Porque veja só, hoje a gente vê aí, cara, o que é politicamente correto. Hoje você não pode falar nada, cara. Antigamente você podia falar besteira, podia falar qualquer Hoje coisa. ficou pior. Hoje tá pior, né? Acho que de vez a gente ir pra frente, a gente vai pra trás, cara. Hoje você chamar uma pessoa de negão no rádio, você Tá morto. você arruma um processo pro resto da vida. Porque não existia isso. O rádio era, eu acho que o rádio era mais sério, mais profissional, mais... Você não ia de repente fazer uma reunião. Houve um assalto lá, vamos colocar na Vila Alta, roubaram um carro. De quem que é o carro? Como é que a pessoa chegou? Chegou armada? Desarmada? Atirou? Não atirou? Por que roubou? Aí hoje esconde até o nome do réu. Antes não tinha isso. Você tinha que ter o nome de quem matou, de quem morreu e por quê. E finalizar a matéria. Não, aí acabou a matéria. Aí nisso corre o processo, acontece o julgamento das pessoas e ninguém ouviu o final da história. Quando eu fazia caderno, eu tanto escrevia como fazia no rádio. Ah, lembra do caso tal que aconteceu em janeiro de não sei quanto? Hoje é o julgamento. Vamos acompanhar o julgamento. Você volta ao assunto. Quer dizer, o Aí você fica dá, colado no rádio. se dá uma retrospectiva do que foi o que aconteceu naquela época e acompanha hoje. o julgamento, réu condenado, Veredito. pena de 10 anos. Bom, Mas você fazia sensacionalismo ou não? não. Você falava. Nunca teve gostei isso. de criar nome fazendo sensação. Porque aquele pessoal lá que chora junto, pra fazer embora, não, ou não. vagabundo e tal. Você não Nunca tinha foi, essa. Não tinha. Você mantinha o mesmo padrão. Eu não chamava o ladrão de vagabundo, jamais fiz isso. E tem aquele esquema. Não, tem. Você vai. Pilantra, pilantra. Não. Eu sentava o ladrão aqui, ou o assassino, e entrevistava. Por que você fez isso? Você não se arrependeu? Você falava com o cara? Eu Assim? falava. O cabrinho De do Guaíra. Guaíra. Cabrinho Nós do Guaíra. entrevistávamos dentro da cela. Mas e você pediu autorização pro preso, pra tudo, o cara aceitava ou. Porque o próprio preso já é o Adalto Júnior. Para ele não. Tipo o Cabrini, assim. Olha que massa. Isso facilitava, porque eles ouviam. Sabia que tinha seriedade no negócio. Falar, é o Adalto Júnior, até porque na época era famoso. Eles achavam que era. Ah não, Adalto eu recebo. Aí eu tirava matérias que era do arco da fé. Coisas que as pessoas não faziam. E não fazem mais. Talvez você fosse o único elo deles lá dentro com o mundo exterior. Cara, é o que o Agora Cabrini pode faz, falar, cara. É o que o Cabrini faz hoje. Ele já fazia lá atrás. Pra você ter uma ideia, eles ficavam tão ligados no rádio e você acabava fazendo amizade com um assassino, com um ladrão. Aí você entrava no corredor da delegacia, que tinha um caso novo, os caras já gritavam na cela: ô Adalto, traz um cigarro pra mim. Entregava papel, umas cartinhas pra entregar pra família. Era assim. Olha, legal. E é o que a gente fazia. Mas caderno policial, jamais. Não mais. Não mais. Política também não. Chegou a fazer alguma Eu nunca política? fiz cobertura. Eu fiz cobertura política assim, simples, né? Superficial. Superficial. Chegava um político, vamos entrevistar. Chega um governador, vai entrevistar, mas neutro. eu sempre fui neutro. Até porque é o seguinte, eu queria ter respeito no que eu falava. Tanto que eu nunca me filiei a partidos. Né? Já fui convidado para ser filiado, para ser candidato. Falei, gente, não dá certo. Se eu me filiar a esse partido, se eu falar bem desse partido, não vai adiantar. Perdeu a credibilidade. Eu sou do partido. Perdeu a credibilidade. Eu nunca me filiei a partido, eu nunca farei isso. E eu trabalho em ambiente político. Eu consigo fazer as pessoas entenderem que é melhor eu não ser filiado, que daí a minha palavra vai ter respaldo. Esse cara tá falando tá certo, porque ele não tá filiado a partido nenhum. Senão você perde. Credibilidade, perde tudo. Tá falando porque é do grupo tal. E hoje você, o que você gostaria de voltar para a rádio, ou você acha que a rádio já não é mais o teu, você já encontrou um outro caminho, que você ainda está na comunicação, por exemplo? Eu achei muito interessante
que no feriado agora eu tava vendo online lá, o desfile era ele narrando, cara, e ele, você nota assim que ele narra com uma alma, assim, com amor, cara. Pá, aqui agora vem a escola tal, fulano de tal. Ou seja, não é assim qualquer Zezão que tá lá falando assim, ó, agora tá passando a escola tal, olha que bonito o pessoal marchando, olha que a palmas. Não, ele tá vendo a escola tal, que fulano de tal foi fundado em tal ano, porque isso, porque aquilo. O Adalto é a voz do desfile de 7 de setembro há alguns anos já, né? Eu já fiz vários desfiles. Aquele é o, vamos dizer, o pior, mas é o cerimonial mais difícil de se fazer, chama-se 7 de setembro. É mesmo? Porque quem está lá ou assistindo ou acompanhando ali por perto ou vendo o desfile não sabe o trabalho que aquilo dá. Porque é muita informação ao mesmo tempo. E de repente você está com a informação do cerimonial aqui e lá na entrada as escolas mudaram. Então você tem que estar lendo aqui com o tempo da passagem, porque você tem que terminar o texto enquanto a escola está passando, senão já está vindo outra. Se você não terminou, então é muito complicado para fazer aquilo só com experiência. Mas é uma emoção maravilhosa, 7 de setembro. Que legal. Eu fiz vários. Esse ano teve um gostinho especial por estar voltando agora, depois pós-pandemia, eu acho que é o primeiro que teve, né? Para mim teve, não por causa da pandemia, porque já fazia 3 anos que eu não fazia. Teve uma época que eu cansei, teve uma época que eu fazia sozinho. E os desfiles daquela época eram mais longos, então você ficava 3 horas e meia falando sem parar. E aquilo, porque eu sou muito crítico no que eu faço. Então eu começava o desfile bem, top. Cansaço, vai baixando a qualidade vai caindo, a tua atenção vai. Aí eu achava que eu não estava legal. Daí eu pedi uma vez para fazer em 2, melhorou. Comecei a fazer com o Marcelo Aquino, aí encaixou. E quando não estava respirando, tomando uma água e olhando a próxima escola, que fazer sozinho, você está olhando a escola aqui e cuidando a outra lá. É complicado. Melhorou muito com o Marcelo Aquino, que é também um excelente profissional. Mas eu achei que estava na hora de dar uma parada. Cansei. Fiquei 3 anos fora e agora me chamaram outra vez aí. Eu falei, não, esse eu vou fazer. É porque é a volta da pandemia, mas não pela pandemia, porque eu tava com. Pra você fazer, você tem que estar com tesão. Como eu sou muito crítico no que eu faço, quando eu pego, eu assisto, eu olho, eu marco os erros e tal. Mas você tem vontade de voltar um dia pra rádio? Eu tenho vontade de voltar pra rádio. A rádio é a minha paixão. E o que te impede hoje de voltar para uma rádio? O que acontece? Eu sei que você está trabalhando muito, tem muita coisa, assim, mas a parte disso tem algum outro empecilho na tua vida? Tem um empecilho do rádio que aconteceu o seguinte. Quando eu era menino e trabalhava no rádio, eu ganhava 14 salários. Eu era muito bem remunerado, o rádio remunerava bem. O que aconteceu? Esses novos meios de comunicação foi tirando um pouquinho do poder de capital das rádios. Então hoje o locutor tem que vender. A pessoa vai te oferecer um emprego na rádio, mas ele quer que você venda. O que acontece? Eu sou comunicador. Eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu admiro quem sabe vender. Se eu soubesse vender, eu ganharia muito dinheiro na rádio. Mas não sei, já fui vendedor, não deu certo. E aí é o que acontece. Por que eu não volto pro rádio? Porque eu tenho que vender. Eu não vendo. Isso me afastou do rádio, foi me afastando. E o rádio era o meu grande amor. Quando você perde um grande amor, você acha que vai morrer de amor? Não, você encontra outro mais tarde. E o meu amor hoje é a Câmara de Vereadores, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. Ali também tem um pouco de comunicação. Eu tenho uma equipe lá da imprensa que a gente trabalha juntos e tal. Hoje o meu amor é a Câmara de Vereadores. Mas o rádio, você acha que eu não tenho vontade de voltar? Vai voltar para comunicar, não para vender. Eu comecei uma vez a vender, quando eu estava desempregado, eu comecei a vender assinatura de jornal, eu quase morri de fome. Então eu dou até um recado para você que gosta de vendas. Se especialize. Eu já disse isso na outra entrevista e gosto de repetir sempre quando eu falo sobre o assunto. O vendedor é um animal em extinção. Se você gosta, se especialize que você vai ganhar dinheiro. Para mim não dá. São 2. Verdade. São 2. Tem conhecimento das tuas crônicas, que são o maior sucesso. Da onde apareceu esse tino? Já estava com você na rádio, antes da rádio, veio depois que saiu da rádio, ou no decorrer da rádio isso foi simultâneo? As crônicas vêm do rádio. Vem da rádio. É o que mais fazia sucesso no rádio na minha época, eram as crônicas.
Mas da onde apareceu essa ideia? Rádio Globo. Rádio Globo? O que eu fazia quando eu era menino? Tinha um locutor que eu sempre fui apaixonado pelo trabalho desse cara, chamava-se Antônio Carlos, hoje falecido. Aquele cara tinha um poder de comunicação violento. Eu quero ser esse cara. Tanto queria ser que meu sonho era trabalhar na Globo. Eu trabalhar na Globo um dia. Não deu certo, mas a gente segue a vida. Ele fazia isso. Então aquela frase que é claro que se cria, mas também muita coisa se copia. Eu falei, isso vai funcionar aqui. E comecei a fazer aqui. E deu certo. Por que eu trouxe agora para a rede social, para o meu Facebook, para uma página, site? Porque eu não tenho nada gravado daquela época. Entendi. Eu não tenho nada para ficar aí para a eternidade. E um dia deu um estalo, falou, vou gravar alguma coisa, para pelo menos ter a minha voz. E eu fui para o estúdio e fiz, brincando, uma crônica. Você lembra qual que era? A primeira crônica contava a história de um filho que queria acho que era a Bíblia, um filho que queria ganhar um carro do pai, e o pai falou que daria para ele só quando ele se formasse. E quando ele se formou, o pai dele deu uma Bíblia. E eles discutiram, o filho discutiu com o pai foi embora de casa, ele pegou aquela Bíblia e guardou, o pai faleceu, um dia ele foi pegar aquela Bíblia para abrir, a chave do carro estava lá. Então são esse tipo de história. Para que eu levei para a rede social, para o Facebook? Porque eu queria guardar alguma coisa. Eu fiz aquilo brincando, eu postei no Facebook e deu 5.000 pessoas. É por aí o negócio. E aí já transformou num hobby, porque eu adoro fazer. Você grava onde hoje? Em casa Eu mesmo? no estúdio do Aluguaí, né? A maioria eu gravei lá. Mas você continua fazendo ainda ali, tranquilo? Quando aparece uma inspiração, porque eu não falo assim, amanhã eu vou gravar. Quando vem a ideia? Não existe um compromisso. Entendi. Parece que vem uma inspiração, eu ligo pro cara e falo, prepara o estúdio. Eu vou rapidinho, correndo. Às vezes eu gravo uma vez só. Veio aqui. E tem que ser alguma coisa que eu acredite. Não vai dar um tiro aleatório. Não, falar, vamos, não é um compromisso, amanhã a gente tem que gravar. Inclusive, eu tô com 3 crônicas prontas para gravar. E a maioria não são minhas. Eu ouço alguém falando, vamos falar sobre esse assunto. Você bota a tua identidade ou você faz fiel como você escutou às vezes alguma coisa? Uma vez um cara, eu não trabalhei na Globo, mas conheci um doutor na Globo, um cara que era muito famoso, que era o nome dele, eu não lembro agora. Porque eu começava a fazer esses trabalhos também mandar para fora, né? Com vontade de chegar lá. E uma vez eu fui convidado, para você ver como é que os locutores antigamente ganhavam bem aqui. Eu fui convidado não para a Rádio Globo Top, mas para uma Globo pequena ali em Campinas. Mas eu ia trabalhar lá com um salarinho desse tamanhozinho. Aqui a gente ganhava bem, tá bem no mínimo. Entendi. E uma vez esse locutor falou, menino, vem trabalhar comigo, cara, daqui um pouco tempo uma rádio grande te escuta, te leva. E me falou uma frase que eu não esqueço, falou, você tem o dom de colocar vida no papel. Entendeu? Se você lê uma coisa sem botar uma interpretação, uma maneira de falar, ele falava que a maneira que eu colocava na leitura trazia a vida para aquilo que estava ali. Diferente de tudo, ele falou, você coloca a vida em papel, vem pra cá, e eu não era a chance. Entendi. Adalto, você trabalhou na rádio numa época onde tinha muito glamour, vamos dizer assim, né? E veio vindo, e hoje você trabalha com comunicação, mas fora dos estúdios, vamos dizer assim, né? O que você vê de dificuldade? É mais difícil na rádio, ali no estúdio? É mais difícil hoje em dia? Você está mais nos bastidores? O que você acha mais difícil de comunicar na rádio, nos estúdios ali, na frente do microfone, ou hoje com o seu trabalho na câmera? Na verdade, eu tenho facilidade para as duas coisas. Na câmera hoje, a minha comunicação é muito pequena. Eu nunca quis ser patrão na vida hoje, mas hoje sou. Você coordena. Eu mais dou ordens, explico como fazer do que faço. Agora, eu não tenho dificuldades. Falou em microfone, eu não tenho dificuldades. No rádio, agora uma outra coisa que eu adoro fazer muito, que é difícil,
que eu sempre falo que o rádio me levou para esses caminhos, que é o cerimonial. É uma coisa difícil, séria, casamento, o próprio 7 de setembro, uma abertura de festa das nações. Mas eu costumo dizer que quando eu pego um microfone na mão, parece que eu me transformo. Eu estou em casa. Eu posso pegar um microfone e ter 20 mil. Se você falou uma merda, foi. E você demora muito tempo para se criar um personagem dentro do rádio, porque nós no rádio somos personagens. Você demora aí 5, 6 anos para se criar um nome. Com uma palavra só você perde toda ela. Então a responsabilidade do rádio é outra. Você está falando no rádio aqui, você está dentro de uma caixinha de repente sozinho. Mas lá fora tem 5 mil te ouvindo. E você está te ouvindo. Formador de opinião. Formador de opinião. Não, eu quero até, desculpa porque foi feito um link ao vivo agora aqui e uma pessoa mandou uma pergunta. Eu escutei agora para fazer para você. Tudo bem? A pessoa pergunta o seguinte: o Adalto hoje ele leva um nome, uma história. Eu tô transformando a pergunta da pessoa nas minhas palavras. A pessoa, você tem um nome, tem uma história, a Guaíra e região te conhece, meio da comunicação. Hoje você está no meio político, um cargo importante. O Adalto tem interesse, essa é a pergunta que fizeram, tem interesse de levar uma carreira política atuante como político ou só dos bastidores? Só nos bastidores. Eu não tenho nem... Mas não existe possibilidade? Nem tique de política, não existe possibilidade. Não? Você candidato a alguma coisa, jamais. O que eu digo é o seguinte: eu não sou político, presto serviços para políticos. E ponto. O Adalto, já fui convidado. Mas sabe, por exemplo, eu trabalho, não é porque eu quero puxar saco de vereador, porque eu não preciso disso para viver. Mas vamos colocar a política bem num ambiente pequeno, por exemplo, ser um vereador. Eu já fui convidado para ser vereador. E de tanto ser convidado, eu falei, espera um pouco que eu vou pensar. Olha como é difícil ser um vereador. E eu, nessa época que eu fui convidado, eu era um radialista de muita audiência. Ou seja, ia ser eleito fácil? Para mim seria fácil. Achei que seria. Falei, mas vamos ver. Eu comecei a anotar no papel quantas pessoas eu tinha certeza que votariam em mim. Deu 80 pessoas. Falei, esses votos. Ok? Digamos que um puxa um voto, são 160. Para você ser vereador hoje, 400, 500. E os outros votos? E se esses 80 que eu estou pensando que votaria, não votam? É muito difícil, cara. Então eu admiro quem consegue chegar a ser vereador. Agora, falar que eu tenho tesão para ser candidato, não tenho. Eu tenho tesão de trabalhar nos bastidores. Eu ajudo um candidato a se eleger muito bem, mas eu não consigo fazer o papel de candidato. Entendi. São perfis. Agora, eu já participei de várias campanhas políticas, perdi várias, ganhamos várias. É difícil. O Valdomiro, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro. O Valdomiro foi sempre campeão de audiência. Ele foi candidato a vereador e não conseguiu hoje. O que era o sonho do cara. Hoje ele é um prefeito. Mas não é fácil. Não é porque você tem audiência no rádio que você vai ser bem votado. Não mistura isso. Já que estamos nesse tema, o que você acha da política hoje, do governo hoje? Como estamos, essa situação que estamos parados? Não estou falando no nível Guaíra, tá? No Guaíra, nós estamos falando no nível Brasil. Tua opinião, tua experiência, você como homem, pai de família, empresário, funcionário, profissional, como que você vê a situação do Brasil hoje? Não vamos falar que um vai votar na direita, na esquerda, não é isso, não é esse o intuito da pergunta. Certo. A pergunta é como que você vê hoje? O que eu vejo hoje, eu acho que o país, Brasil, poderia ter avançado mais. Eu acho que a gente não avança da maneira que deveria avançar, justamente por causa da guerra pelo poder. Por exemplo, eu não me filio a partido nenhum, eu tenho o costume de votar na pessoa. Mas o Brasil poderia ter avançado mais. Vamos colocar exemplos. Bolsonaro ganhou a eleição. Se o grupo Lula ajudasse a governar, não ajuda a governar, ajuda a trabalhar.
Digamos que o Lula ganha agora. A equipe Bolsonaro, o grupo Bolsonaro deveria ajudar a governar. Eles não se ajudam a governar. Se você ganhou, só contra você, eu atrapalho o teu governo. O país não avança, cara. De vez de apoiar, não, começa a minar, né? Ou seja, não é tudo em prol do Brasil, é tudo em prol de um grupo. Eu acho que os governantes deveriam pensar mais no país, no povo, de fato, não é só falar do que no poder. Porque se você pegar, eles querem o poder. Tem milhões de pessoas passando fome, cara. Um país desse não podia ter. Com a fartura que tem, né? Sem emprego. É porque a guerra está pelo poder e não pelo país. Por isso eu acho que o país poderia ter avançado mais. Não avançou. Hoje estamos sofrendo. Estamos gatinhando, era para estar anos-luz, cara. Imagina, todo o grupo Lula ajudando o Bolsonaro a administrar. Vamos administrar junto, vamos pensar no país. Eles já estão pensando em te derrubar aqui para pegar o governo lá na frente. E não dá tempo, a hora que chegar lá na frente, os daqui já derrubaram de lá de novo. É o poder que embriaga as pessoas, não é o poder. Essa história, vamos ajudar o país. Não. É verdade. É o que eu acho hoje. E aí, Giovanni? Cara, eu me sinto honrado de ter recebido aqui, estar recebendo uma personalidade dessa. Mais uma vez, sinto vergonha de falar que trabalho na rádio, porque estou diante de uma das lendas da rádio. Né? Um comunicador nato, um comunicador que é exemplo para todo mundo que começa na rádio, para mim também. Né? Apesar de não ser um comunicador por excelência, assim, estamos crescendo a cada dia, né? Estamos crescendo a cada dia, né? Aprendendo aí. Nesse meio da comunicação. Eu me sinto honrado, agradeço a tua disponibilidade e as portas da Rádio Mercosul estão abertas para você quando você quiser. Quero te dizer uma coisa, cara. O rádio vicia. Eu sou viciado em rádio. Eu sou viciado em comunicação, microfone. Isso aqui pra mim eu me sinto em casa, eu me sinto no alma, eu me sinto feliz. Vicia. Mas é uma área excelente para se trabalhar. Agora você tem que se apaixonar pelo rádio, igual eu sou apaixonado. Eu até me emociono quando falo. Sucesso, cara. Sucesso. Obrigado. É um trabalho apaixonante. Que eu me apaixonei. Vai lá. Adalto, cara, faço das palavras de Giovanni as minhas palavras. Obrigado mais uma vez por você compartilhar um pouco, né, da sua história, vim aí abrilhantar esse quadro e é um dia especial para nós também, porque a gente está fechando um ciclo do Boteco da Mercosul. Foi uma temporada, a gente está encerrando hoje e não poderia ser uma pessoa. A gente estava pensando essa semana, nós três, pensando assim, quem que a gente pode levar pro boteco para fechar, mas assim, fechar com chave de ouro, a expressão assim bacana, a gente tá falando de comunicação, de rádio, pessoas, o que a gente pode fazer para somar, para ser algo assim, que assim, deixar aquele gostinho de quero mais. Na hora surgiu o Adalto Júnior, que é uma das pessoas que desbravou aí, levantou o nome da Rádio Mercosul nesse momento, que hoje está voltando com tudo. A gente tem fotos, tem relatos teu da rádio, ou seja, dá para ver que a tua marca está na rádio e isso para a gente é muito legal. Isso nos aumenta a nossa responsabilidade para tentar levar um legado que muitos anos atrás você começou a cavar e minerar. Então a gente tem que fazer o máximo e muito mais daquilo que a gente está tentando para poder tentar manter o nível que vocês deixaram, né? É aquele jogo de vôlei, o cara levanta para o outro cortar. Então você levantou a bola lá atrás e nós temos que tentar encontrar essa bola para cortar. E vamos contar sempre com o teu apoio e agradecer aqui o caminho que você já trilhou para facilitar o que nós estamos fazendo hoje. Então obrigado pelo convite, pelo aceitado o nosso convite. E essa é a segunda vez que a gente se encontra numa entrevista. Espero que seja a segunda de várias. E quem sabe aí futuramente a gente não pode ser parceiro. Esperamos você de braços abertos aí para dar uma palhinha pra gente e professor, né? Ensinar a gente lá.
Cara, assim como você está falando aqui que eu estou ensinando vocês, eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo. Vocês hoje estão me ensinando. Porque eu sou tão apaixonado pelo rádio e a gente vê o rádio perdendo espaço. Isso me dói. Essa maneira de você fazer o rádio hoje, trazer o nome Mercosul junto com a rede social e fazer essa mesclagem, é como se você estivesse salvando a Mercosul. Ela está perdendo espaço e você, não, vamos lá levar o nome do rádio. É isso que você está fazendo agora. Então eu quero agradecer o convite de vocês. Estarei sempre à disposição da Mercosul para ajudar a Mercosul. Me sinto em casa. Eu trabalhei, a Mercosul foi a Siriema, foi que cuidou da minha vida por muitos anos. Era a rádio que me pagava. Eu estou onde estou hoje por causa do rádio. Eu me transformei em cerimonialista, fazer eventos em toda a região por causa do rádio. Eu sou diretor da Câmara hoje por causa do rádio. Tudo é ligado à comunicação. Então eu só tenho a agradecer. E você fazendo esse trabalho salvando a Mercosul, você está salvando uma parte da minha história. E eu só tenho a parabenizar. E vocês estão fazendo diferente. O que fácil é fazer o corriqueiro. Eu já vejo coisas diferentes. E é isso que se um dia eu voltar para o rádio, eu quero fazer. Tipo o que vocês estão fazendo. Fazer o que os outros não estão fazendo. É aí onde você vai crescer. E a Mercosul está de parabéns. Obrigado, parceiro. Nosso professor, nosso amigo também. Tamo junto. Giovanni, que massa, né, cara? Fechar essa. Aprendemos mais um pouco aí. Não, e eu acho que nós temos que pegar nos bastidores para ensinar mais a gente. Vamos encher o saco dele todos os dias. Quando precisarem, fique à vontade. Eu amanhã vou trabalhar de manhã só pra falar que eu entrevistei o Adalto hoje. Ah, é isso aí. Bom, pessoal, a gente se despede aí dessa temporada, né, Giovanni? Isso aí, vem novidade por aí, viu? Vem novidade do Boteco da Mercosul, com chave de ouro. É isso aí, porque a Mercosul, Giovanni, Tá cada vez mais perto de você. Mercosul FM. Cada vez mais perto de você.